Bem, amigos, chegou o momento. Gustavo Snyder aqui, você está no Siri e hoje o maior clássico da cultura pop está completando 40 anos. É isso mesmo, hoje o assunto é De Volta para o Futuro, filme dirigido por Robert Zemeckis, que chegou aos cinemas em 1985, 40 anos, meu Deus do céu, 40 anos. Talvez o filme que seja a maior referência quando o assunto é viagens no tempo. Mas antes, já sabe que eu botou aqui embaixo de se inscrever, então se inscreve aqui no canal. Pra você que você gosta de Volta para o Futuro, então se você é fã, alucinado desse filme, dessa franquia, dessa trilogia espetacular, se inscreve aqui no canal, fora isso, deixa o like e compartilha, porque hoje vamos desvendar mais um ícone da cultura pop. Ai, o que mais pode ser falado sobre De Volta para o Futuro que ainda não foi mencionado, né? Eu acho que 99% dos canais que falam de cinema, que falam de cultura pop, já mencionaram De Volta para o Futuro. Aliás, eu vou mais longe, o primeiro De Volta para o Futuro, ele ressoa a cultura pop, ele respira cultura pop, ele tem o cheiro, o DNA da cultura pop, porque ele consegue reunir de maneira exemplar ficção científica, drama, romance, aventura, comédia, de uma maneira tão incrível, tão satisfatória, e quando o filme acaba você fica feliz da vida, sabe? Aliás, eu não vi o De Volta para o Futuro no cinema, em 85, infelizmente, não vi, mas quando ele passou pela primeira vez na tela quente, em 89, eu estava lá, inclusive, eu me lembro que passou na tela quente o primeiro filme e no comercial já anunciava o De Volta para o Futuro 2, a continuação, que eu fiquei maluco. Eu já fui ver na semana seguinte a parte 2. E que bacana relembrar disso, viu? Que bacana. De Volta para o Futuro é um dos grandes filmes, não só dos anos 80, mas da história do cinema, e digno de figurar ao lado de clássicos, como O Poderoso Chefão, ou Cidadão Kane, Era Uma Vez no Oeste. Coloque aí nos comentários se você concorda comigo, ou se você é crítico de tênis verde que acha que De Volta para o Futuro é só escapismo e não merece estar na mesma prateleira que O Poderoso Chefão ou Cidadão Kane. Coloca aqui nos comentários que eu ouvi a sua opinião. Eu acho que dá pra colocar sim, dá pra colocar De Volta para o Futuro na mesma prateleira que o Poderoso Chefão. Principalmente o primeiro filme, que tem um roteiro que é praticamente perfeito. Aliás, o roteiro do primeiro De Volta para o Futuro, ele é considerado como o roteiro mais perfeito da história do cinema, porque ele consegue entregar todas as nuances, não só dos personagens, mas a própria história que ele quer contar. E pensar que a ideia surgiu de um pensamento simples, né? O roteiro foi escrito pelo Bob Gale, e surgiu numa tarde que o Bob Gale foi visitar os pais dele, e aí ele estava fuçando aqueles anuários, né? Nos Estados Unidos tem muito isso, aqueles álbuns de fotografia, de escola, americana, enfim. Ele viu uma foto do pai dele jovem, na escola, e ele pensou, caramba, eu acho que eu podia ser amigo do meu pai, se eu estudasse com ele. Ele passou essa ideia para o Robert Zemeckis, e os dois começaram a trabalhar num roteiro que, pasmem, foi rejeitado por muitos estúdios no começo dos anos 80. Impressionante pensar isso hoje, né? Que algum estúdio que recusou essa ideia que, caramba, é mirabolante. Tipo, eu não conheci meu pai. Se eu tivesse a chance de voltar na escola com meu pai, eu com certeza não ficaria feliz. Com certeza, porque eu não conheci. Meu pai foi embora, fui abandonado pelo meu pai. Alguém me dê um abraço, por favor. Inclusive, a própria Disney, na época, a própria Disney recusou o projeto porque não viu com muito bons olhos aquela relação meio estranha entre o Marty McFly e a mãe, porque a história do filme se conhece. Ela é mais famosa do que receita de bolo de chocolate. O jovem Marty McFly consegue voltar no tempo com o DeLorean, criado pelo Dr. Emmett Brown. Ele viaja no tempo até 1955 e, sem querer, ele impede o pai e a mãe de se conhecerem. Aí a mãe se encanta por ele, ou seja, pelo próprio filho. E aí ele tem que voltar a fazer os pais se encontrarem. Enfim, com muitas confusões. E os executivos da Disney não viam essa história com bons olhos. A mãe se engraçando com o filho. E pensar que nos dias de hoje a Disney faz coisa pior, né? Porque a Disney dos dias de hoje é um lixo. É um lixo! Aliás, ainda bem que De Volta para o Futuro não é da Disney, porque já nessa altura já teria tido outras continuações, remake, reboot, seriado, igual fizeram com Star Wars, com a Marvel. Depois de muitas negativas, do roteiro de Volta para o Futuro repousa na Universal, não a igreja, mas o estúdio. E a magia do cinema acontece porque o Steven Spielberg entra na jogada e produz a obra. É difícil de descrever o brilhantismo de Volta para o Futuro, porque ele não é só um filme, ele é o equilíbrio perfeito de um excelente roteiro, de uma excelente narrativa, de um espetacular diretor, de uma produção afiada, uma trilha sonora épica. Ai, aquela trilha sonora! Pam, 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 pam.
Trilha sonora Alan Silvestre, maravilhoso, espetacular, divino! Incrível essa música. E de um elenco simplesmente inacreditável. É sério, o elenco do De Volta para o Futuro é algo que acontece poucas vezes na história do cinema, sabe? Todos os personagens estão bem escritos, muito bem delineados, os atores magníficos em cena. E pensar que os dois protagonistas seriam diferentes, né? O Michael J. Fox, ele é escalado a princípio, só que ele fazia uma série na época, Family Ties, que aqui era o Caras e Caretas. Eu adorava Caras e Caretas, passava na quarta-feira, na sessão comédia da Globo. Nossa, adorava Caras e Caretas. E ele não pôde aceitar, ele ficou muito feliz, mas não pôde aceitar, porque o ritmo das gravações do seriado era muito intenso. E aí o Spielberg chama o Eric Stoltz, do Marcas do Destino, aquele filme com a Cher, né, que conta a história do Rock Dennis. Ele aceita e fica por 5 semanas, mas você vê várias entrevistas do Robert Zemeckis falando que faltava alguma coisa, que o Eric Stoltz era um excelente ator, mas que faltava alguma coisa, algo mais jovial, talvez, mais engraçado, divertido. Então eles demitem o Eric Stoltz e voltam a insistir no Michael J. Fox, que também queria fazer o filme. Aliás, 85 foi um ano produtivo com o Michael J. Fox, porque ele estava no Caras e Caretas, ele fez De Volta para o Futuro e depois ele fez ainda o Garoto do Futuro, que é outro clássico dos anos 80. Não tão bom quanto De Volta para o Futuro, mas divertido ao extremo. E no momento que o Michael J. Fox aceita o papel, tudo se encaixa perfeitamente. O seu Marty McFly é jovem, é impetuoso, é divertido, ele é engraçado, é um pouco assustado também. É uma persona diferente do que o Michael J. Fox fazia no Family Ties, no Caras e Caretas. É uma atuação realmente espetacular que colocou, em definitivo, o Michael J. Fox no mapa dos grandes atores e astros de Hollywood. E o Doc Brown, a princípio, John Lithgow ia fazer o papel, mas ele não aceita, enfim. E aí o Christopher Lloyd entra na jogada. O resto é história, porque a química desses dois personagens, porque a química do Michael J. Fox com o Christopher Lloyd é inexplicável. É impressionante como os dois combinam perfeitamente em cenas. Eles encarnam seus personagens como se a própria vida deles dependesse disso, e é algo simplesmente magnífico de assistir. A Lea Thompson, linda em cena, ela é a graça, o charme e a malícia em pessoa. E o próprio Crispin Glover também tá impagável como o George McFly. O que nos leva ao Biff, né? O Thomas Wilson, também um dos grandes vilões dos anos 80, com certeza. O elenco é incrível, o filme é incrível, tudo é espetacular. E De Volta para o Futuro, que completa 40 anos. Aliás, De Volta para o Futuro não é só um filme, ele é uma coleção de cenas antológicas. Eu sei que eu tô elogiando, mas é que é um filme que me traz muitas alegrias. Hoje não é o Gustavo Snyder crítico, vai. É o Gustavo Snyder fã, alucinado por esse filme que marcou a minha vida. E toda uma geração de fãs enlouquecidos por filmes de viagem no tempo. O lado financeiro foi muito bem, obrigado. O filme custou 19 milhões e arrecadou aproximadamente 390 milhões de bilheteria, se tornando o maior sucesso de 1985. E em VHS também, ele foi um grande sucesso, colocando De Volta para o Futuro como um dos maiores marcos do cinema dos anos 80. Eu adoro esse filme, já apresentei para minha filha, ela também ama de paixão, e eu sugiro que você também, que tem mais de 40 anos, mostre De Volta para o Futuro para seus filhos. Eu tenho certeza que eles vão gostar. Para terminar, já sabe, né? Você está no Cine Nerd. Se inscreve no canal, deixa o like, compartilha.